Vamos olhar os trabalhos de vocês. Eu já passei o de hoje, tá? Dessa semana para a semana que vem. Já botei o texto da semana que vem também. A gente vai já dar uma olhadinha nele. Esse é o trabalho para vocês fazerem. Acho que está até terça ou até segunda, até o dia 27, ó, tá aqui a data de entrega. A gente está com 21 alunos no Google Class, a turma tem 33 matriculados. Ainda continua aqueles 8 alunos aí que se matricularam e desapareceram. Eles aí vão ter problema. Aqui, da semana passada, olha, 17 fizeram, 8 não fizeram, deixaram de entregar. Tenta entregar com atraso, mesmo com atraso, porque eu conto alguma coisa sempre, tá? Mas o ideal é que vocês... Fala. Professor? Fala, tô ouvindo. É a Selene, desculpe lhe interromper, é que eu queria aproveitar que o senhor está falando exatamente aí dessa tela. Eu não entreguei porque desculpe a minha leiguice, eu não soube aonde entregar. Tá. A gente tenta olhar aqui agora para te ajudar, os colegas também podem te ajudar, viu? Liga para eles, fala, olha, não estou conseguindo, onde é que eu entrego o trabalho aqui? Você já está no Google Classroom, Selene, ou não? Já. Tá, aí eu não sei como é do lado de vocês o layout. Eu mandei uma mensagem particular para o senhor lá pelo Google Classroom. Ah, eu não devo ter visto. Quando for assim, pode mandar no meu WhatsApp mesmo, todo mundo tem no telefone. Tá, ok. Eu não sei, deve ter um negócio lá, atividade, aí você faz e anexa ao arquivo. Pede para os colegas te ajudarem, porque eu não tenho o layout de vocês, o que vocês veem do lado de vocês não é a mesma coisa que eu vejo. Eu estou mostrando para vocês como aparece para mim aqui. Mas eu gosto de usar o Google Class justamente porque é o mais fácil de usar. Ele é muito mais fácil que o CIGA de usar. Então, pede ajuda de alguém. Tenta entregar com atraso, não tem problema. De repente pede algum meio ponto lá, mas não esquenta a cabeça, não. Okay. Olha, quem não entregou... Opa, peraí. Atividade... Professor, foi nisso que eu não consegui também anexar, aí eu entreguei como comentário. Pois é, vai dar problema, porque eu não consigo, é muita gente, entendeu? Não dá para ficar entregando por e-mail, outro por WhatsApp, outro por comentário, outro pelo SIGA, porque eu não vou conseguir reunir para dar nota para todo mundo. Tem que ser aqui. Se você não está acertando, liga para o amiguinho, consulta os universitários, pede para ajuda do irmão, do namorado, do pai, né, para ver como é que faz, porque tem que ser por aqui, tá? Senão eu não dou conta. Ó, o Matheus não fez, vai tomar uma puxada de orelha. O Christian também que está aqui hoje. Vou fazer. O Aramis é tão bom, cara. O Aramis perdeu o trabalho em outra disciplina também. Acho que ele nem está aí hoje. Eu não vi ele entrando na aula. Até dar um toque nele. A Selene falou, né? Olha, tá aqui o comentário, Selene. Tô vendo o seu comentário, tá vendo? Por aqui. Pergunta para alguém para te ajudar para entregar. Isso. Quem foi a colega que estava conversando comigo no começo? A Blenda. Tá aqui, Blenda. Uhum. Tá aqui, você entregou. Tá aqui como devolvido. Aparece devolvido. Eu não sei porque ele põe devolvido, mas foi entregue. Porque eu não mandei anexo, professor. Eu fiz um comentário na atividade. Não sei se vale fazer assim. Então, desde que você mande o trabalho que apareça para mim como devolvido, você clicou em entregar de alguma forma lá do teu lado. Então, tá aparecendo como devolvido. Diferente da Selene, que fez até um comentário aqui, mas ela não mandou nada, ela não clicou que tinha feito, entendeu? Então, mas aí, de novo, Blena, pergunta para os colegas como é que eles fazem do lado deles aí. Eu sei que dá para anexar um arquivo doc ou um arquivo PDF, que você faz no computador, né, e anexa o arquivo. E eu não sei se dá para escrever direto na tela o texto, mas aí pergunta para os teus amigos, tá? Aqui, como está aparecendo como devolvido, é porque você entregou. Então, na hora que eu for passar as notas, eu vou olhar aqui quem fez com atraso. Olha, esse aqui está com atraso, por exemplo. Parece devolvido, concluído com atraso para mim. E aí que eu vou ver devolvido, aí eu vou abrir, eu vou ver o que você fez aqui no comentário, aí eu vou saber que você fez. Aí eu vou dar uma lidinha. Professor? Estou sabendo a resposta. Fala. Eu tive um probleminha também para anexar, mas eu fui uma das alunas, né? Desculpa. Tá como feito aqui. Isso, eu tive um probleminha para anexar também, mas eu consegui, né? Com a ajuda aqui dos universitários. Dos universitários. Mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte:
Como eu enviei pelo seu e-mail na segunda-feira, acho que o senhor lembra, Aham. e Eu vou reenviei contar com atraso. depois. Eu vou fazer o seguinte, gente. Isso, eu reenviei com atraso. Esse primeiro aqui eu não vou contar o atraso, tá? Esse primeiro eu vou contar como se Ok, tivesse sido entregue qualquer, mesmo que entrou com atraso, mas o primeiro, os próximos não, porque senão porque... vira festa do caqui. Não, com certeza, eu concordo com o senhor, mas eu enviei, né? Estava feito. Por e-mail, Eu mas de não... novo, por e-mail é como se, para mim é como se não tivesse enviado, se tu enviou por e-mail, entendeu? Aham, não, mas eu É, reenviei, eu passei pelo tá, aplicativo depois, tá? tá aqui, tô vendo Tá aqui. ok, ok. Tô até lendo as respostas, estão legais, acho que eu vi estavam bem legais, então é isso mesmo. Tá, vamos. Então, dos trabalhos é isso. O dessa semana eu já passei. Deixa eu voltar aqui. Que é esse aqui. A gente vai discutir no texto hoje. E o texto da próxima aula já está aqui. É um livro, tá? Que eu consegui o livro inteiro. É um livro bem legal sobre avaliação de políticas públicas. E aí eu selecionei só um artigo, que é avaliação de política de assistência social, né? Eu tô fazendo um pouco uma mexida nessa aula, porque assim, vamos falar de elaboração de projetos e avaliação de projetos, tá? Porque isso de ser internacional é um plus. O importante é saber fazer projeto, avaliar projeto, analisar projeto, elaborar edital para procurar projetos que a gente vai trabalhando no governo. O fato de ser internacional não faz muita diferença, né? O fato de ser internacional, a gente vai voltar nesse ponto no final do curso, vai ter impacto somente na questão de financiamento, né? Como você consegue acessar os recursos das instituições internacionais que financiam, que é via Estado e particularmente via governo federal, porque pelo nosso sistema atual político brasileiro, os níveis subnacionais não podem emprestar dinheiro por conta própria. Eles só podem emprestar dinheiro de duas formas. Ou com autorização do Senado Federal, que é raríssimo, nunca dá, entendeu? O Senado nunca autoriza emprestar dinheiro aos estados ou municípios. Isso porque está na Constituição. Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, onde os estados, os municípios não, porque o município não é ente federativo, mas os estados e os municípios também lá, na verdade, tá? Só que o mecanismo é diferente. Mas, enfim, os entes subnacionais lá podem emprestar dinheiro, inclusive de banco privado, só que eles quebram. Você tem o outro lado da moeda, você pode emprestar dinheiro, mas se você quebrar, você vai ter que pagar. E aí ajuste estrutural pesado. Então, nos Estados Unidos é comum um condado, que eles chamam, um município, quebrar porque emprestou muito dinheiro, e aí quando quebra, o banco financia, né, essa dívida, mas ele te obriga a fazer ajuste estrutural. E aí é um reajuste pesado, que a gente não consegue fazer no Brasil, que é tipo demitir metade dos funcionários públicos do governo. Imagina um negócio desse. Imagina se o governo do Amapá tivesse quebrado e fosse obrigado a demitir metade dos policiais, metade dos professores, metade dos funcionários de saúde para poder pagar a dívida. Então, um negócio, eles fazem assim lá, né? Tem toda uma flexibilidade na legislação do funcionário público deles que a gente não tem. Então, é o outro lado da moeda. Aqui a gente não empresta dinheiro, mas também a gente não quebra. Governo estadual não quebra, governo municipal não quebra, tá? Tem uma amarra muito grande aí. Então, quando você vai acessar esses recursos internacionais, você poderia, em tese, fazer via Senado, que nunca acontece, ou como é feito na prática, que é via a União. Então, o que acontece é o seguinte, o BID, principalmente o Banco Interamericano, ele empresta dinheiro para o Estado, entre aspas, esse empresta, né? O acordo é feito com o Estado, todo o procedimento é feito junto com o Estado que está emprestando dinheiro, só que o empréstimo vai para o governo federal, mas já vai para o governo federal com a dotação orçamentária específica. Então, o governo federal pega o dinheiro e repassa para o Estado, porque o Estado mesmo não... Inclusive, o governo federal é avalista da dívida, porque se o Estado não pagar, o governo federal paga, ele está obrigado a pagar. Né? É assim que é o mecanismo. Mas a gente vai ver essas coisas lá para o final, porque, como eu disse para vocês, vamos entender de projetos, né? E outro detalhe também é que os projetos são todos públicos, tá? Então, a gente talvez vai ter umas aulas de licitação, né? Um pouco de direito administrativo para vocês. A próxima aula, contudo, não. A próxima aula a gente vai continuar discutindo avaliação de projetos, mas a gente vai entrar
nas áreas de política pública específica. Então, a gente vai falar de projetos sociais. Mas aí, vamos continuar com o texto de hoje, que é uma visão mais geral da coisa, que era o texto da semana passada que a gente não terminou de ver. E deixa eu até abrir ele aqui, peraí. É esse Civitas. E aí a gente vai entrar na parte mais importante do texto, que é a discussão sobre avaliação propriamente dito. Deixa eu baixar ele aqui. E aí, de novo, importante pontuar, que a gente falou isso na outra aula, todo projeto tem um objetivo e, portanto, a avaliação desse projeto vai estar conectada com esse objetivo. E esse objetivo é sempre um objetivo político, tá? No sentido de que... Ah, peraí, que tem alguém pedindo para entrar. Cadê? Apitou. Que estranho. Aí. Voltou. Pronto, botei para dentro. No sentido de que a avaliação tem que estar conectada com esse objetivo político. Por exemplo, ontem eu estava vendo que vai ser 209 habitações populares, estão sendo chamados, convocados as pessoas que estão habilitadas na Secretaria de Habitação aqui do Estado, para ser entregue, para atualizar seus cadastros, que eles vão entregar os imóveis, esses conjuntos que são feitos, tipo Macapaba, tipo o Conjunto São José, que é feito com financiamento do governo federal e do estadual também, né, via antigo programa de aceleração do crescimento, é coisa da Dilma ainda, Minha Casa Minha Vida, essas coisas que o programa é feito no governo anterior, mas ele construiu um prédio, é um negócio que demora, só sai agora. E aí, qual é o objetivo desse programa? O objetivo político último. É dar casa para as pessoas? Mas assim, é uma coisa mais complexa, porque essas casas que você dá para as pessoas tem prioridade para as pessoas que moram em área de manguezal, em área de alagado. Então, o objetivo também é ambiental, porque você está tirando a pessoa de uma área de alagado, portanto, você tem um impacto ali no meio ambiente daquela região, porque você tira aquela favela que está em cima, né, de pau a pique e que está causando prejuízo ao meio ambiente, porque o pessoal suja aquela região toda de água ali, né, cria problema ambiental. Também tem um impacto na saúde das pessoas, que as pessoas não estão passando por problemas de saúde por estarem morando naquelas condições. Né? Elas passam a ter saneamento básico, energia, tá? A casa direitinho, né? Não pega dengue, não pega malária, não tem rato passando. Não sei se vocês já foram na casa de alguém, tem rato que fica passando ali embaixo direto. Porque o pessoal joga lixo na água, né? E aí os ratos aparecem. Então, o objetivo político é melhorar a saúde, melhorar a condição. Aí tem uma discussão nessas políticas públicas, que a gente é um exemplo bom para dar, que é o seguinte: quando você dá habitação para as pessoas construindo moradias populares, você cria um problema que é o acesso dessas pessoas ao trabalho. Em Macapá nem tanto, tá? Mas está virando um pouco isso aqui também. Em outros lugares, em outras grandes metrópoles, é muito pior esse problema. Porque as pessoas moram nessas regiões, nessas casas, né, nem sempre alagado. Se for em outro município, pode não ser alagado, mas é uma área, né, sem acesso a coisa sanitária, um lugar perigoso. As pessoas moram nessas regiões, não é porque elas gostam de morar ali, mas é porque está perto do trabalho delas. São Paulo, isso é um grande problema. As pessoas moram muitas vezes no centro, em prédios completamente deteriorados, mas porque está perto do trabalho delas. Se ela for morar na região metropolitana grande de São Paulo, ela não consegue chegar para trabalhar todo dia. Então, dependendo da política de habitação, você pode estar tendo um impacto negativo na política de emprego. Então, por isso que eu estou falando, o objetivo é político. Se o objetivo é político, você tem que fazer essa análise política, né? Se o objetivo está sendo alcançado. Então, o objetivo não é só dar casa. Dar casa tem um efeito. Que efeito é esse? É o efeito ambiental, é o efeito no trabalho das pessoas, o efeito, né, na expectativa de vida delas. É isso que é o efeito político que eu quero dizer, tá? Isso é importante ser avaliado no projeto. Vamos olhar aqui no texto, quando ele vai falar dos mecanismos de avaliação. Deixa eu pegar aqui a minha versão escrita, porque eu vou seguindo com os meus grifos. Tipos de avaliação. Deixa eu botar aqui de volta o texto na frente de vocês.
tipos de avaliação. É onde a gente... Que eu acho que esse texto é muito bom por isso, tá? Porque ele vai mostrar isso de maneira muito clara. Metodologia de avaliação a gente já viu. Tipologias... É isso? Peraí. Página 137. Então, se a gente começar aqui na página 137, vamos focar alguns pontos aqui e exemplificar para vocês. Então, primeiro ele começa com essa tipologia clássica, que eu acho que é a melhor, porque ele dá 2 tipos de avaliação que podem ser feitas numa política pública. Então, o enfoque no funcionamento, ou seja, como que aquela política pública produz aqueles resultados, ou enfoque nos resultados em si. O exemplo que eu gosto de dar, que eu acho que a gente vai trabalhar bastante nesse curso, esse exemplo, é o da rodovia 156 e a ligação com a Praia do Goiabal. Né? Como eu falei para vocês, tem 25 quilômetros ali de rodovia que liga a 156 com Goiabal, que não dá para andar, só anda com carro traçado ali ou com moto. E isso prejudica muito o acesso da população e o turismo e tudo. Então, uma coisa é você focar... Imagina assim, o projeto seria asfaltar esse pedaço de rodovia. E aí, se você quer focar o funcionamento da política pública, você vai focar como que o asfaltamento dessa rodovia atingiria o objetivo político dela. E qual é o objetivo político? Desenvolvimento sustentável, turismo local. Né? Desenvolvimento econômico da região ali do Calçoene com o turismo local. Então, você teria que fazer essa ligação entre as duas coisas, analisando, por exemplo, o número de pessoas que vão até a praia sem a rodovia e depois que fizer a rodovia, vocês comparam esse número. Isso seria o olhar realmente o funcionamento, o mecanismo pelo qual o projeto está atingindo ou pretende atingir o resultado que é sempre político. Ou o enfoque nos resultados em si. Nesse exemplo que eu estou dando da rodovia, qual seria o resultado? A rodovia, né? Quantos quilômetros asfaltados? As pessoas fazem isso com a 156 muito. Eles falam, asfaltou, esse ano foram asfaltados 30 quilômetros da rodovia 156. Isso é o enfoque no resultado, que é a coisa em si. Né? Da forma como ele coloca aqui, o foco no funcionamento tem como principal meta analisar de forma específica os mecanismos de funcionamento do programa. Você, de novo, falando da moradia, se você quer fazer um foco no funcionamento da política de moradia, né, desses conjuntos nacionais, você focaria nas pessoas. Né? Você avaliaria se aquelas pessoas estão melhorando de vida quando elas saem do alagado. Aí você pode fazer isso de diversas formas. Você pode fazer isso de forma indireta, através, por exemplo, de entrevistas. É muito comum em política pública social você entrevistar os usuários da política pública. No SUS, você conversa com as pessoas que estão usando o SUS. Na política de habitação, você faz entrevistas pré e pós a entrega da casa, depois você dá 1 ano e vai entrevistar as pessoas para saber o que mudou na vida delas com aquela moradia nova que elas têm, o que piorou, o que melhorou. E aí você avalia o funcionamento da política. Você pode usar indicadores diretos, que nesse caso são mais difíceis. Seria alguma coisa do tipo índice de mortalidade de criança, né? Como é que está a saúde das pessoas, que tipo de doenças elas estão pegando ou deixaram de pegar quando elas se mudaram do alagado, coisas desse tipo. Né? O foco no funcionamento ele é muito mais interessante do que o foco no resultado, tá? Apesar de que o foco no resultado é mais fácil de mostrar. Sempre numa política pública, quem está trabalhando, geralmente na administração pública, numa secretaria de governo, que vocês podem trabalhar no futuro, é muito mais fácil fazer o enfoque no resultado, porque o resultado é a política em si. Mas não é o enfoque no resultado que interessa tanto. O que interessa é o funcionamento, porque você mostra o benefício, o ganho que aquela política produziu, e você consegue entender, inclusive, as perdas que foram produzidas, ou os malefícios. Se vocês olharem os projetos do BID, eu estava olhando mais cedo, eles sempre procuram olhar tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Porque todo projeto tem impacto positivo e negativo. Vou dar um exemplo para vocês. Um projeto besta lá em São Paulo, que foi a implementação de rodovia numa avenida grande, chamada Avenida Sumaré. Quando eles implementaram uma ciclovia, quando eles implementaram uma faixa de ciclovia, você melhora a mobilidade urbana. Né? As pessoas podem passar a se locomover de bicicleta, elas passam a fazer mais exercício, melhora a saúde delas, esse tipo de coisa. Mas tem um resultado negativo também, que é mais acidentes de bicicleta.
E acidente com pessoas que estão atravessando, porque as pessoas não se tocavam que tinha ciclovia lá. Muita gente tomava porrada de bicicleta, ou as bicicletas também entravam em choque com os carros. E aí você tem que avaliar esse funcionamento, né? E verificar como você pode mitigar esse dano negativo. A mesma coisa, o exemplo que eu dei para vocês sobre o conjunto habitacional. A literatura que estuda política habitacional no Brasil sempre aponta que essa política de ficar fazendo conjunto habitacional, que isso é no Brasil todo, tá? Minha Casa Minha Vida, essas coisas, elas são boas por um lado, mas elas têm lados negativos. O primeiro lado negativo é o custo, porque você tem que... a casa é da pessoa, então isso é caro, você construir uma casa para todo mundo que quer. Na França é diferente. Na França, o governo francês tem um número de imóveis no centro de Paris que o Estado é dono. Ou ele é dono ou ele subsidia o aluguel. E as pessoas moram lá de aluguel. Então você não precisa construir o imóvel está construído já. Sai muito mais barato, dá para colocar muito mais gente dentro de casa. Né? Mas a casa não é da pessoa. Né? E isso tem esse outro lado negativo. Então, o primeiro lado negativo do Minha Casa Minha Vida, desses programas de habitacionais, é esse, o custo. Você tem que construir. Né? Isso no Brasil as pessoas gostam, porque se você tem que construir, você tem que contratar empreiteira. Se você tem que contratar empreiteira, a gente sabe a negociata que rola nos bastidores. Se fosse só para alugar um edifício para alguém, você não precisa construir o edifício. Você não precisa construir o edifício, não tem ninguém se beneficiando disso daí. Então, enfim, questões de política pública mais específica. O outro lado negativo foi esse que eu mencionei para vocês, da mobilidade urbana. Muitas vezes esses conjuntos habitacionais são criados na região periférica da cidade, onde o imóvel é mais barato. Porque, como a gente vive num país capitalista, o governo, quando ele vai criar o imóvel, ele precisa desapropriar, comprar o bem de alguém. Né? E os imóveis na região central são muito mais caros do que você fazer um conjunto habitacional numa área vazia, lá na Zona Norte, numa área que era da Infraero, um negócio do tipo. Ou numa área dos militares, como vão fazer agora aquela ligação leste, como é? Zona Norte, não sei o quê, que nunca está pronta. Rodovia Norte-Sul. A rodovia Norte-Sul. Eu vi a notícia esses dias de que o Exército cedeu uma parte do quartel, do terreno do quartel, para fazer a rodovia, porque parece que a rodovia sai ali do lado do quartel do terceiro bis. Terceiro bis que chama, né? Ali na Alvorada. E vai sair ali. E aí você vai pegar um pedacinho do quartel para fazer aquela rodovia. Então, como é terra do governo, o quartel, né? Se o Exército deixar, sai muito mais barato do que você construir uma rodovia passando no centro da cidade, ou um metrô, um negócio assim, que você tem que desapropriar todos os terrenos ali no caminho, e isso sai caro pra caramba. Então, só que isso, do ponto de vista do custo, é bom, mas do ponto de vista do usuário da política pública é ruim. Porque a pessoa vai morar na casa do caralho, entendeu? Vai morar lá no Infraero 2, no final da Zona Norte, se for fazer para lá. E aí, essa pessoa não tem acesso aos equipamentos urbanos, ela não tem acesso ao trabalho dela, o que é mais importante, porque ela trabalha no centro. Mas capaz não é um problema tão grande, porque a cidade é pequena. Você consegue se deslocar de ponta a ponta da cidade em meia hora. Isso em São Paulo nem em São Paulo, em Belém já é um negócio assim. O cara que se desloca de Ananindeua para o centro de Belém para trabalhar é 2 horas por dia de ônibus para ir, 2 horas para voltar. É ridículo. Né? Mas esse problema está aparecendo aqui também. Né? Tem um gargalo ali de transporte na Zona Norte que dificulta muito o trânsito. Então toda política tem mecanismos de funcionamento que são deletérios em relação ao objetivo político da política pública. Eles têm que ser analisados, quantificados, avaliados e, se possível, mitigados. Vocês têm que sempre estar pensando nisso quando vocês vão pensar numa política pública, tá? E aí, o foco no funcionamento, ele é muito mais interessante nesse sentido. Né? Mas o foco nos resultados seria quantas casas foram entregues, né? Que é o que geralmente se noticia na mídia, porque é mais fácil de quantificar. Né? Quantificar o funcionamento é muito mais complicado. Você tem que realmente dedicar recursos, funcionários, para fazer esse levantamento, entrevistas com as pessoas, né? Levantar o dado, porque o dado não existe. Já o dado do resultado é muito óbvio. Quantos quilômetros de rodovia foram construídos? Quantas casas foram entregues? Né? Quantas pessoas estão sendo atendidas no SUS? Se construir um hospital, quantas cirurgias são feitas por mês? Aumentou o número de cirurgias? Aumentou em quanto? Isso tudo é fácil de quantificar. Mais ou menos fácil, né? Agora, o interessante é quantificar também o funcionamento.
né, fazer entrevista com a pessoa que passou pelo SUS, o cidadão lá, foi bom o seu atendimento, você foi bem atendido, né, quantificar o tempo de espera da pessoa para ser atendida no sistema de saúde. O SUS é muito bom em quantificar as coisas, o SUS é mais fácil, mas outras políticas não. Ou, mais importante, uma política de infraestrutura grande, que a gente vai ver nas próximas aulas, qual foi o impacto ambiental, como foi mitigado esse impacto ambiental. A gente vai olhar um pouquinho sobre direito administrativo, a gente vai ver como é que se faz estudo de impacto ambiental, quais são as regras, licenciamento ambiental, a gente vai dar uma olhada rápida em licenciamento ambiental. Porque empreendimentos de infraestrutura, projetos de infraestrutura, muitas vezes tem impacto ambiental. E as questões de licitação. Então, qual é o impacto ambiental? Houve, não houve? Essas coisas todas são um foco no funcionamento da política pública. Só para ler. Relacionado aos apartamentos populares, são levados muito em consideração custo e benefício. Porque a estrutura, se for aqui para o Amapá, a gente está no crime equatorial, a estrutura que é montada, ele absorve bastante energia solar. Do outro lado, aumenta o consumo de energia. Ou seja, as pessoas que vão morar lá vão ficar endividadas. Só para aí é outra política pública. Aí é política pública do setor elétrico. A gente está pensando em dar casa para a pessoa. Uma coisa é dar casa para a pessoa, outra coisa é ter energia barata na cidade. Para ter energia barata na cidade, tem que ter investimento no setor elétrico. Aí é política de infraestrutura, ou a gente pode mexer no marco regulador, que é a minha opinião no caso do Norte aqui, né, já que a gente exporta a maior parte da nossa energia elétrica para o Sul e para o Sudeste, eles pagam uma conta de luz baixíssima lá. Eu sei porque eu já morei em São Paulo, a conta de luz, meu irmão mora até hoje, a conta de luz lá é 50, 70 reais. Tem 2 ar-condicionados, tudo que eu tenho aqui ele tem lá, 70 reais de conta. Aqui eu pago 500, 700 reais. Então, se você mexe no marco regulatório e paga pouco lá porque é muita gente. Se é muita gente, você compra energia e divide para muita gente. Como o custo de infraestrutura é fixo e a base de consumidor é ampla, né, é a mesma coisa se eu for produzir e vender feijão para 10 pessoas, eu for produzir e vender feijão para 1 milhão de pessoas. O custo unitário cai muito. Mas não importa, foda-se, é o mercado, é o capitalismo. A gente pode mitigar isso, né? Subsidia, faz a pessoa que compra energia elétrica lá no Sudeste pagar mais um pouquinho. Porque 5, 10, 15 reais que a pessoa paga mais de energia elétrica lá, tem um impacto brutal aqui, subsidiando a nossa. Né? Aí a nossa conta cairia de 500, 700 para 200, 300, que é uma coisa mais... Mas isso daí, de novo, é política. Você não pode misturar as coisas, tá, Irã? Tem que ter cuidado. O que a gente está pensando é política habitacional. Né? Tem que saber compartimentalizar as coisas. Qual é o objetivo da política? Dar casa para as pessoas, melhorar o meio ambiente, aquelas todas as coisas que eu falei. Qual é o mecanismo? Fazer casa. O que a gente pode pensar que conecta as duas coisas é uma política de habitacional que seja feita com consciência ambiental. Então, usando métodos Mas eu não sei o que é construção civil, a galera que sabe, né? Fazendo painel solar, de repente colocando painel solar nos edifícios para a pessoa, né, já baixar o custo de energia. Aí, nesse sentido, faz sentido, viu, Irã, o que você está dizendo. Né? Se você conseguir incorporar isso na tua política pública para reduzir a conta de luz das pessoas, o resultado é muito melhor, você tem razão. Né? Mas, assim, essa questão da energia elétrica é um problema maior, é um problema que não é política pública de habitacional que vai resolver. O que resolve o problema de energia elétrica no Estado, o custo, que é caríssimo aqui na região norte, é política de infraestrutura, criar usina para baratear o custo da energia, ou alguma outra forma de baratear o custo da energia por transmissão, sei lá o quê, porque eu não sou engenheiro elétrico. Ou mexer no marco regulador, que aí não depende de política pública de fazer nada, né? É só mexer no marco regulador. Mas, enfim, tangenciando um pouco. Não sei se eu te respondi ou te cortei muito, Irã. Perdão se eu te cortei muito, tá? Então, tá. Foco no funcionamento e foco no resultado. Então, ó, os processos e as linhas causais do funcionamento do programa. É isso aqui que você tem que estar focado. Quais são os mecanismos que geram os resultados que o programa pretende gerar. Quando eu asfalto uma rodovia para a praia, o objetivo é o turismo, o desenvolvimento econômico através do turismo. Quando eu asfalto rodovias na cidade, quando eu crio uma rodovia, essa ligação norte-sul, o objetivo não é o mesmo, apesar de que a coisa é a mesma. O que eu estou fazendo? Eu estou asfaltando uma rodovia, estou criando uma rodovia. Né? Só que o objetivo político é o turismo,
No outro, o objetivo político é a mobilidade urbana, a ligação norte-sul. Você quer fazer as pessoas se moverem na cidade de maneira mais rápida e mais tranquila. Então, por isso que é importante ter muito em mente qual é o objetivo do que você está fazendo. E aí você consegue medir se o que você está fazendo está atingindo aqueles objetivos e quais são os resultados negativos que você está produzindo, né? Então, qual é o funcionamento da política? Por isso que eu falo para vocês, não é puramente técnico, tem um componente político, porque o objetivo é sempre político. Os processos e as linhas causais do funcionamento do programa, né? Já o foco nos resultados, como ele está dizendo aqui, está análise de resultados. Esse tipo de estudo procura saber de forma geral se determinado programa implementou ou produziu o resultado esperado ou não. Né? E o que eu expliquei para vocês, isso aqui é muito mais fácil de medir. Quantos quilômetros de estrada foram pavimentados? Quantas pessoas estão sendo atendidas por dia quando construiu a UPA? Quantos conjuntos, sabe? Quantas casas unidades habitacionais foram entregadas pelo conjunto? Tá? Então, essa é essa parte. A próxima parte, mais para frente. Espera aí, deixa eu achar aqui a página. Metodologia de avaliação de política pública. Ah, não, é aqui, tipos de avaliação. 76. Por isso que eu não estava. Pessoas atrapalhando o papel aqui. E aí, como eu falei para vocês, a coisa dos resultados não esperados, né? Já no caso da análise de dados não esperados, o foco do estudo se volta para o fato de surgirem no decorrer da implementação e que não estavam previstos anteriormente. Sempre é importante estar de olho nas coisas erradas também, não só nas coisas certas. A gente, como responsável pela implementação de uma política pública, de um projeto, a gente está muito comprometido com um bom resultado, porque a gente quer que a coisa saia direito. Nosso nome está ali naquele projeto, né? A responsabilidade pelo sucesso é nossa. Então, a gente fica focando no sucesso, querendo mostrar que deu tudo certo, mas é importante olhar para o que está dando errado também, para melhorar, tá? Professor. Fala. Aí vamos olhar tipos agora. Existe uma correlação entre... porque, tipo, assim, eu tenho essa ideia, mas é um senso comum meu, eu não tenho nenhum estudo, uma base para provar isso, mas existe uma correlação entre número de dados, informação estruturada e eficiência da política pública? Claro que tem. Se você tem mais conhecimento do que você está fazendo e os efeitos que está tendo, sua política vai ser mais eficiente. Essa coisa de eficiência a gente vai ver agora. Ó. Tipos de avaliação, ele vai falar efetividade, eficácia e eficiência. Tá aqui a palavra que você usou. Ó. A gente vai já ver. É que leia o texto, que ajuda muito. Ó, vamos começar aqui. Ele faz uma outra tipologia aqui, né, que é essa tipologia que ele chama de efetividade, eficácia, eficiência e impacto. Essas coisas são sinônimos, né, gente? Mas então ele vai dar um sentido diferente para cada uma delas, contrastando uma com a outra. No texto aqui, elas não são sinônimos, mas a gente sabe que essas palavras são sinônimos. Tá? Então, mais importante do que a palavra é o que você está querendo dizer com ela, né, a definição. Então, vamos olhar as definições que ele dá aqui. A avaliação de efetividade se constitui no exame da relação entre a implementação e os resultados do programa sobre avaliação. Ela expressa, portanto, o resultado concreto dos objetivos e metas a serem alcançados. Ou seja, se aquilo que você queria alcançar, você alcançou. Essa efetividade pode ser avaliada a partir dos resultados. Por exemplo, meu projeto de rodovia lá na praia. Se eu quero asfaltar 25 quilômetros de rodovia em 3 anos, e eu só asfaltei 5 quilômetros em 2 anos, eu estou com uma baixa efetividade, porque eu não estou conseguindo asfaltar no ritmo que eu preciso para terminar a rodovia. Né? Então, é o resultado concreto do objetivo e meta que eu não estou alcançando. Então, isso que ele está chamando de efetividade, tá? A relação entre implementação e resultado. Vamos olhar o próximo. Eficácia, por sua vez. A avaliação de eficácia realiza o exame da relação entre os objetivos e os instrumentos utilizados. Então, o objetivo é conectar a rodovia... Não, desculpa, o objetivo é político. O objetivo é gerar desenvolvimento em Calço N, através do turismo e através das pessoas poderem ir para a praia. Será que o instrumento que eu usei, fazer a rodovia,
gerou esse objetivo, desenvolvimento local, como é que eu vou fazer isso? Tem que medir o número de turistas, as pessoas que iam para lá antes da rodovia e depois da rodovia. Por exemplo, né, o número de hotéis que foram criados ou pousadas, né, qual foi a atração de capital econômico que se realizou depois do investimento, do instrumento que eu fiz. Qual é o instrumento, nesse caso? A rodovia. Tá? É diferente, né? Vamos ver o próximo. Eficiência, que o colega estava mencionando. Na avaliação de eficiência, por sua vez, se considera o exame da relação entre o esforço empregado na implementação e os resultados obtidos, ou seja, o quanto que o que eu estou botando de recurso está me rendendo em termos de resultado. Então, para isso eu preciso comparar, né? A rodovia está sendo construída através de uma licitação, contratação de empresa, fez o edital, aí a empresa que venceu o edital está construindo, está sendo paga um determinado valor. Como é que eu vou saber se esse valor está sendo bem empregado? Eu preciso comparar com uma outra situação parecida, se o que está sendo, se o que eu coloquei de dinheiro está rendendo rodovia por um determinado período de tempo. Né? Então, eu posso olhar uma outra rodovia que foi construída ali próximo e calcular a própria BR-156, né? Eu posso calcular a própria BR-156 e comparar. Saber se a empresa que está fazendo lá a construção está fazendo... Alguém apertou alguma coisa? Ah, fala, Matheus. Eu tenho uma dúvida. É porque hoje a gente tem... Quando se trata de políticas públicas, elaboração de políticas públicas, hoje a gente tem empresas que são voltadas justamente para fazer essa análise do movimento dos deputados, vereadores, dependendo do nível da política pública, mas principalmente deputados. Em Brasília é muito comum isso. A gente tem empresas de relações governamentais voltadas para fazer análise, mapeamento da tomada de decisão desses atores políticos. E assim, elas têm todo um aparelho tecnológico, um instrumento justamente para analisar, para mapear cada movimento desses deputados, o que vai engajar eles, o que vai engajar a tomada de decisão deles. E aí, a maioria dessas empresas, elas fazem trabalhos para outras empresas privadas, do setor privado. E aí, muitas vezes, os dados que são elaborados, que são cruzados, são geralmente enviesados para favorecer o setor privado. Às vezes, é muito comum que... Fala-se de lobby, mas é muito comum que os caras eles façam isso sem coisa de suborno, propina, caramba, mas a maior parte do lobby hoje, ele é justamente na questão desse engajamento de deputados. Argumentar, convencer e provocar. E aí, como elaborar projetos que superam, que vão para além, que consigam engajar os deputados a ponto de superar essa como é que pode dizer, esse engajamento que tem das empresas de relações governamentais, da empresa que tem no setor privado, como fazer projetos voltados para a sociedade no todo, que possam beneficiar a sociedade no todo, como chegar como deputado, como engajar determinado tipo de políticas públicas que esteja voltada para o interesse da sociedade, para o desenvolvimento do Estado em si. Se você conseguir mostrar para o deputado que aquele projeto vai render votos para ele, vai render um impacto econômico e tal, ele vai apoiar o projeto. Né? E outra maneira de fazer isso também é se você conseguir engajar o que a literatura chama de stakeholders. Por que o projeto habitacional dá tão certo no Brasil? Porque tem muita empreiteira que faz lobby para fazer casa para as pessoas. E aí é muito mais fácil você convencer o governo, os deputados, a financiarem um projeto de fazer casa para as pessoas do que você convencer o deputado, o governo, a um projeto habitacional que envolva utilização de espaço ocioso no centro. Casas abandonadas, imóveis de gente rica que está subutilizado. No centro de São Paulo isso é muito, muito fácil de fazer, né? Tem muito prédio lá que não tem ninguém morando. Né? E você poderia pegar esses prédios e alugar para as pessoas aquele imóvel. Do ponto de vista do lobby, porque você está falando lobby, consultoria política, consultoria e lobby, né? Para convencer o parlamentar, aí é uma questão política, né? Você tem que mostrar ao parlamentar que ele vai conseguir votos com aquele determinado projeto. Aí, se for um parlamentar de esquerda, talvez você consiga vender um projeto mais na linha do que eu falei, de aluguel de imóvel e tal, mas você tem que mostrar para ele que isso é viável, juridicamente, inclusive, viável. Né? Já um parlamentar que está mais ligado ao lobby das empresas de construtoras, que financiam ele e tudo, ou que ele é dono, às vezes, da empresa também, fica mais difícil você fazer o que você está me dizendo. Né? Mas, enfim, o objetivo do político é voto. Se você mostrar para ele que ele vai conseguir voto com aquilo, e que aquilo é viável financeiramente,
Né? Não adianta você fazer um projeto dos sonhos que o município não tem dinheiro para pagar. Não tem dotação orçamentária e não tem político para aquilo. Mas se você conseguir mostrar que é viável e que isso vai render voto para ele, não tem por que não. E a gente não precisa ter uma opinião muito negativa sobre essa coisa de conseguir verba para fazer política pública local para conseguir voto. Porque isso é a democracia, entendeu? Eu elegi um deputado para ir para Brasília para conseguir dinheiro para o Amapá mesmo, para conseguir fazer a obra aqui. O pessoal tem uma visão muito negativa do Centrão. O Centrão tem muito problema. Mas o Centrão é essa política pragmática que gera retorno para os eleitores, no final das contas, tá? O cara conseguiu a verba para botar trator, né, para ajeitar a estrada de terra lá para o Curiaú, que está muito ruim, para construir a ponte. Isso tudo é política pública, entendeu? Então, isso tudo é válido, democracia assim. Não dá para ficar dizendo que é tudo corrupção, não é. Esse troca-troca é importante também. Né? Eu não elegi o cara para ficar sonhando com um mundo que não existe, eu elegi ele para trazer recursos, bens públicos, dinheiro, né, para o meu estado. Mas, enfim, não sei se eu te respondi a pergunta, eu meio que saí um pouco do trilho aí na conversa. Mas é isso, se você quer convencer o cara, você tem que mostrar para ele que ele vai conseguir voto com aquilo. Tá ótimo, professor. Muito obrigado, inclusive. Tá, qualquer coisa, pergunta. Pode mandar mensagem por WhatsApp também, se tiver uma situação específica que você queira alguma ajuda. Eu nunca trabalhei em empresa de consultoria política, né? Mas o cientista político eu sei como é que funciona. Esse negócio de lobby e tal. Vamos lá. Você tem razão, tem empresas que só fazem isso. Inclusive, isso é um problema, porque muitas vezes as empresas que vão fazer a avaliação da política pública também estão envolvidas com a sua implementação. Aí você tem um conflito de interesses. O Banco Interamericano e o Banco Mundial têm um cuidado de separar essas coisas. Está no texto, inclusive, tá? Dentro do Banco Interamericano tem uma agência do banco, uma repartição do banco, que é ligada diretamente à diretoria geral do banco, que é completamente separada com a parte do banco que faz a avaliação de projeto. Né? Tem um setor, que é o principal setor do Banco Interamericano, que avalia os projetos para saber se vai autorizar ou não, se vai mandar dinheiro ou não. Esse setor que avalia e, eventualmente, aprova um projeto, ele se compromete com o resultado. Porque se o resultado for ruim, isso fica negativo para a pessoa que autorizou o projeto. Portanto, essa pessoa não pode ser a pessoa que vai avaliar o projeto. Tá? Porque ela vai dar um jeitinho de avaliar de maneira positiva. Tem um setor completamente separado desse setor que faz a avaliação dos projetos, que não tem nada a ver com as pessoas que autorizaram aquele dinheiro. Né? Esse problema foi grande aí no boom no setor imobiliário americano em 2008. Porque o problema ali foi que as empresas que faziam consultoria de crédito nos bancos, nos grandes bancos, Citibank e tal, que são as empresas tipo PricewaterhouseCoopers, essas empresas de consultoria que diziam, chamadas consultorias independentes, que não tinham nada de independente, porque os caras que eram donos da empresa de consultoria tinham ligação com as diretorias dos bancos, né? Então parecia que estava tudo bonitinho. Todas aquelas ferramentas de crédito que estavam sendo utilizadas, que deu o desastre depois, os empréstimos de hipoteca de casa, a pessoa com 3, 4 hipotecas na mesma casa, tudo sendo aprovado como se fosse Prime, né? O cara vai pagar, ele vai pagar sim. Tem uma consultoria independente que está dizendo que ele vai pagar. Não ia pagar porra nenhuma, aí quando aquilo ali virou um castelo de cartas. Justamente por esse problema que você falou, né? Por isso que é importante o cuidado de você realmente ter um órgão independente que faz a avaliação dos projetos daquele que autoriza, né, os projetos. Isso do ponto de vista do Estado também, né? Uma secretaria de administração, uma secretaria de infraestrutura que faz os editais e autoriza os editais, tem que ter alguém na estrutura de governo que vai avaliar se aquela política foi bem sucedida ou não, que não esteja ligada às pessoas que estão implementando o projeto. Mas, enfim, vamos voltar aqui para o texto. Na avaliação de eficiência, por sua vez, como eu falei, considera-se a relação entre o esforço empregado e a implementação dos resultados. Em cada política pública, você vai fazer essas coisas de maneira diferente, como eu estava dando os exemplos aí do conjunto habitacional e da rodovia. Mas é importante, quando você for fazer o indicador, fazer a avaliação, você ter muito claro o que você está avaliando e qual é o objetivo daquela avaliação. E, de novo, são muito mais importantes as avaliações que mostram o mecanismo pelo qual você está atingindo o resultado, que é sempre político, do que simplesmente o resultado, que avaliam só o resultado em si.
né? É muito melhor para uma política pública você mostrar, por exemplo, na rodovia, o número de empregos que foram criados diretos pela construção da rodovia, o fluxo de pessoas, o número de investimento, do que você mostrar só o número de quilômetros de rodovia asfaltada. Né? Porque o objetivo da política não é asfaltar a rodovia. A gente não está criando a rodovia pela rodovia. A gente está criando a rodovia para ter o efeito de desenvolvimento econômico. Então, por isso que eu acho essa parte do texto muito, muito boa para falar isso de maneira muito sintética. Aí ele faz algumas divisões aqui, impactos objetivos. Faltou a gente ver impacto. Vamos olhar impacto. Finalmente, tem-se por avaliação de impacto aquela que revela o desempenho de uma ação pública. Da mesma forma como foi dito anteriormente, a análise de impacto é também o exame da relação entre o esforço empregado, a implementação, e os resultados obtidos. Mas se diferencia da efetividade por ser mais ampla e complexa. Então, o impacto é a mesma coisa que a efetividade, tá? Nesse texto aqui. O que ele está dizendo que é... Cadê a efetividade? É a mesma coisa que a efetividade. Impacto e efetividade são muito parecidos. A diferença, ele está dizendo aqui, é que o impacto olha as coisas de modo mais amplo ainda. Então, o que seria uma avaliação de efetividade da rodovia? Se a gente conseguir mostrar, por exemplo, o número de pessoas, de turistas que tem aumentado o fluxo para a praia. Se a gente mostrar aqui, aumentou o número de pessoas que estão indo em Goiabal, a gente está mostrando a efetividade da política pública. Agora, se você quer ver o impacto, você vai olhar uma coisa mais ampla, como isso que eu falei para vocês, o número de investimentos econômicos, de aumento diminuição do desemprego, por exemplo, como conexão direta com a rodovia. Então, você vai mostrar o número de pessoas que está empregada no setor de hotelaria, no setor de hospitalidade em Calçoene. Se você conseguir esse dado antes e depois da construção da rodovia, você consegue mostrar o impacto que a rodovia teve. Óbvio que muitos desses indicadores, principalmente os melhores indicadores, você só consegue depois de um período relativamente longo do projeto pronto. E isso o Banco Mundial fala também, eu estava lendo os relatórios do Banco Mundial, nos financiamentos do Banco Mundial, quando eles fazem avaliação de impacto da política que eles financiaram, eles ficam até 8 anos depois da obra pronta avaliando. Então, eles voltam ali 1 ano depois, 5 anos depois e 8 anos depois, para fazer esse tipo de avaliação. Porque não é do dia para a noite que o cara é contratado. Terminou de asfaltar a rodovia, no dia seguinte o cara é contratado para trabalhar no hotel. Não é assim. A não ser que o setor privado e o setor público estejam muito bem azeitados juntos. O que acontece, né, principalmente nessa coisa de desenvolvimento urbano. Antes mesmo de duplicarem a rodovia da Duca Serra, já tinha um monte de condomínio lá para vender, porque a gente já sabia que ia ter a duplicação, que ia ter um monte de investimento do Estado, ia ter UPA. Então, o setor privado, sabendo disso e se adiantando, começou a comprar lote e fazer condomínio fechado para classe média lá, classe média e classe média alta. Então, se a coisa estiver muito bem azeitada, você consegue ter essa proximidade de impacto e término do projeto, né? E você consegue fazer essa avaliação de modo mais rápido, mas nem sempre isso é possível, sem contar que tem aqueles resultados imprevistos que você vai conseguir ver só depois de um tempo. Inclusive, é interessante para você conseguir elaborar, conseguir emplacar e implementar um projeto, você envolver o que a literatura chama de stakeholders, que são essas pessoas que vão se beneficiar, que têm ligação direta com o projeto. Então, se eu vou fazer um projeto urbano, como essa duplicação da rodovia do Serra, se eu conseguir envolver os setores privados que vão desenvolver ali a região, trazer investimento para casa, shopping center, comércio, essas coisas, você cria uma pressão política para a aprovação e implementação do projeto. Não é à toa que a Duca Serra está sendo a toque de caixa, entendeu? Tem muita gente ali com interesse naquele negócio. Interesse não põe no mau sentido, tá? Mas no bom sentido também, né? Porque sem os interesses que pressionam para aquele projeto ser efetivado, você não consegue o recurso, você não consegue o apoio do deputado, esse tipo de coisa. Então, você tem que estar pensando sempre nos stakeholders. A gente vai discutir de novo esse caso de stakeholders quando a gente for falar um pouquinho mais de ambiental. No ambiental, esse negócio de stakeholders é mais importante, porque são as populações tradicionais, nativas, indígenas, principalmente aqui no estado, que também são stakeholders, apesar de que elas não vão fazer pressão política para te ajudar, mas elas são, porque elas vão ser afetadas pelo projeto. Então, tem uma preocupação
ética e jurídica, inclusive, né, o direito impõe isso, de você envolver essas pessoas na implementação daquele projeto, até mesmo antes de implementar, na autorização para implementar aquele projeto. E são pessoas que não têm recurso político, financeiro, para fazer pressão, para aprovar o projeto. Pelo contrário, elas podem até sofrer negativamente com ele. Mas se você envolve elas desde o começo, elas não vão fazer pressão negativa para te atrapalhar depois. E é envolver mesmo, né? Não é só marcar a consulta popular na repartição pública num domingo, botar no Diário Oficial, aí vai no dia, não aparece ninguém, você diz que fez a consulta e acabou. Né? A gente vai ver que não é assim que é ser feita consulta popular. Mas isso mais para frente, quando a gente for mexer com direito administrativo nesse ponto. Eu estava vendo um projeto hoje mais cedo, eu ia até mostrar para vocês, mas é muito grande, que era um projeto para despoluir as nascentes do Rio Tietê, com o financiamento do Banco Interamericano, inclusive. Deixa eu ver se eu mostro rapidinho para vocês, só para vocês terem noção. Que aí eles falam um pouco isso de envolver as populações locais e da obrigação de fazer audiência pública. Que está na legislação brasileira, mas que tem situações onde você não é obrigado a fazer essas audiências na legislação brasileira, mas o Banco Interamericano pede mesmo assim, mesmo não tendo obrigação na nossa legislação. Para o Banco Interamericano dar o dinheiro, ele fala que você tem que fazer de qualquer jeito. Deixa eu ver se eu mostro rapidinho para vocês aqui. E aí a gente vai concluir. O resto do texto não é tão importante. O importante é essa parte central aqui de impacto, eficiência, o que é avaliação de efetividade, o que é avaliação versus avaliação de... Como é a palavra que ele usa? Resultados versus funcionamento, que é a mais importante. Diferença de resultado e diferença de funcionamento. Deixa eu só mostrar rapidinho para vocês esse negócio. Textos Unifap. Acho que é esse. Não, não é esse. Projeto Renascer, Rio Tietê, está aqui. Ué, o que é minha tela? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Senhores? A tela, professor, que eu não vejo nada na tela. É estranho, eu estou vendo agora que a minha cara não está aparecendo. Deu pau na minha câmera. Deixa eu ver se eu desligando e ligando ela. Está perto do fim, mas... Deu pau. Essa câmera é muito vagabunda, cara. Eu preciso comprar uma boa. Vamos até o final dessa aula, vamos sem a câmera. Na próxima, depois eu dou um jeito nessa câmera, porque já está no fim. Senão eu vou perder muito tempo mexendo com ela. Dispositivo USB não reconhecido, está aparecendo aqui. Deu algum bug nessa câmera. Tá aqui o texto. Ó. Esse é meio grandinho. Talvez mais para frente, quando a gente for falar um pouquinho de projeto na área ambiental, a gente trabalha um pouco ele. Mas ele tem, sei lá, 100 páginas esse troço aqui. É muito grande, tudo letrinha pequena e tal. Ó. Marco legal. Aí no marco legal eles vão falar aqui da... Cadê? Não. Avaliação ambiental estratégica. Divulgação e consulta pública, esse era o item que eu queria falar para vocês. Então, a divulgação e consulta pública, que são obrigatórias em algumas coisas quando se trata de direito administrativo, e optativa em outros, né, quando você está procurando um recurso do Banco Mundial, é sempre obrigatório, ou do Banco Interamericano. E aí tem sempre esse item aqui, divulgação e consulta pública. E esse é um momento de você envolver os stakeholders da política. Envolver todo mundo que vai ser afetado por aquela política de alguma forma. Gente que você sabe que vai, gente que você não sabe que vai. Inclusive gente que é contra a política. Tá? Porque aí é o momento que você tem para tentar ouvir quais são as demandas deles, por que eles se opõem à política, e quem sabe conseguir incluir eles para neutralizar esse polo negativo, né, na construção da política pública. E é envolver mesmo, não é só fingir que fez, entendeu? Porque aí a pessoa vai se sentir desprezada e ela vai fazer militância para não aprovar a rodovia, ou o que quer que seja.
a abrangência da consulta, identificação das questões prioritárias, organização das consultas, chamada, roteiro das consultas. Talvez eu pegue isso aqui quando a gente for falar um pouquinho mais especificamente disso, mas é o momento de envolver os stakeholders aqui. Esse aqui é do BIRD, ó. Esse é bem complexo, porque envolve meio ambiente, foi 98 milhões de reais, ou dólares, eu não lembro esse projeto, para limpar a margem do Rio Tietê a montante da barragem da Penha. Vou fechar aqui. Tá? Aí o resto do texto, ele faz uma comparação um pouco entre as metodologias de avaliação do Banco Mundial e do Banco Interamericano, mas são basicamente as mesmas, ele mesmo chega a essa conclusão. A única coisa que é mais interessante aqui é um quadrinho que tem aqui para baixo. É interessante ler isso aqui para vocês verem um pouco o histórico, né, dos bancos, o número de empréstimos, é só um pouco, coisas assim, muito informativas, tá? Não é tanto analítico. Brasil, principal cliente do BID, aquilo que eu falei para vocês na aula passada, isso aqui a gente até discutiu algumas coisas na aula passada. E aí aqui para baixo tem esses quadrinhos aqui, esse aqui não é tão bom, mas que vai mostrar como é que é o projeto do BID, primeira fase, fase de preparação, fase de avaliação, implementação, avaliação ex post. Mas aqui dá algumas informações interessantes. Por exemplo, essa que eu disse para vocês, que essa fase de avaliação, ela é feita até 8 anos depois que o projeto está pronto. Não é uma coisa que você termina e já avalia e engaveta, e arquiva porque já foi feito. É uma coisa que você retorna a avaliar anos depois. Inclusive, é uma forma de você divulgar, né? Se você está pensando em deputados, em governo, é uma forma de você divulgar para o eleitorado o que aquele projeto está produzindo em termos de benefício, que não precisa ser só na hora que ele termina, mas pode ser feito anos depois. Esse quadro que é bom, estrutura do marco lógico, né? A finalidade, que é o objetivo geral, descrição dos objetivos, finalidade, objetivo geral, indicadores verificáveis, indicadores de impacto do projeto, meios de verificação, aí são o dado que você vai produzir, fonte de dado, material publicado para indicar o impacto, fatores de risco, que são os negativos. Essa estrutura é a estrutura que é usada pelo BIRD e pelo BID, de acordo com o autor aqui. Propósitos são os objetivos específicos. Aí é diferente, né? Um é indicador de impacto, o outro é indicador de efetividade. Então, você tem que pensar essas relações de causalidade e o que significa um indicador de efetividade dentro da lógica do que é efetividade. Você tem que pensar o que é um indicador de impacto dentro da lógica do impacto, que a gente estava discutindo na parte anterior. Né? Impacto é uma coisa muito mais ampla que efetividade, mas as duas estão medindo o mecanismo de causalidade entre o projeto e o objetivo político do projeto. E as avaliações de resultado, que são aquelas mais fáceis de produzir. Então, esse quadro é muito legal para resumir um pouco como é que pensa o Banco Mundial quando vai analisar essas coisas. Tá? É só essa partezinha que eu queria mostrar para vocês do quadro. O resto é muito história do BIRD, o que o BIRD faz. Como o projeto afetou os beneficiários, algum benefício foi resultado direto do projeto, o desenho do programa poderia ter sido modificado para melhorar a repercussão do projeto. Isso que a gente está discutindo com os exemplos aqui. Justificam-se os custos? Você poderia ter sido feito mais barato isso? Ou não? Nessa parte é importante o edital, porque o edital, a gente vai estudar um pouquinho de direito administrativo, um dos critérios para quem ganha o projeto é aquele que paga menos. Então, o edital serve para reduzir custo. Se o edital foi bem feito, se não for um edital direcionado, a ideia é que ele vai reduzir os custos do projeto, que vai ganhar quem conseguir fazer o projeto de maneira mais barata. Desempenho, pontos importantes, o desempenho do banco e dos mutuários com relação à execução dos projetos pode melhorar, melhora a capacitação de avaliação. A avaliação reduz os riscos ocorridos na execução dos projetos.
O BID utiliza diversas estratégias para desenvolver a capacidade de avaliação dos países. O desenvolvimento dos instrumentos de avaliação é também um projeto. Como você faz um projeto para desenvolver instrumentos de avaliação de política pública? Isso em si é um projeto também que você pode fazer. Professor? Fala. Relacionado ao risco aí. Isso é feito, assim, no modelo contratual empresarial? E também assim que eu estou relacionando aqui, né? Porque relacionado ao custo, né? Também ao edital, se tornar mais barato, a estrutura. Você percebeu isso aqui, aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? Para a construção de prédios lá, na área aquela litorânea. Foi o edital, né? Que a concorrência e tal, foi o mais barato e estava uma empresa lá. Só que ela utilizou da areia do local. Só que isso, futuramente, ocasionou que na estrutura rachaduras. E a areia era de má qualidade, a areia. Isso. Aí é um tipo de... Esse risco fica dentro do contrato amarrado, que o risco é tudo empresarial ou é entre as partes esse risco? Aí é tudo a questão do bom projeto técnico, né? Eu sei que essa questão de areia é uma questão bem complicada no mundo todo, viu? Porque não é qualquer areia que você pode usar, tem que ser areia de rio, areia de mar não serve para construção civil, porque a areia de mar ela é muito perfeitinha, ela não dá um concreto bom e tal. Eu já até assisti vídeo sobre o assunto, se quiser até põe para vocês. Mas como você minimiza esse risco? Através de um bom projeto no edital, porque o edital ele vai estabelecer quais são as necessidades técnicas daquele empreendimento. Então, se o edital fala qual é o tipo de areia que tem que ser usado, né? Não especificamente o tipo específico de areia, mas qual é a margem de segurança que você precisa ter naquele determinado insumo. Né? Não pode ser qualquer areia, tem que ser uma areia nesses termos. Aí você consegue mitigar essas coisas no edital. Agora, se o edital não fala nada, não diz isso daí, não atende às exigências técnicas, o particular vai fazer do jeito mais barato que ele puder, né? Dentro do que o edital pede. Por isso que é importante, quando é o setor público fazendo a licitação, ele ter um conhecimento técnico daquela... Se é um projeto de engenharia, né, de engenharia civil, precisa ter funcionários públicos, engenheiros civis que saibam fazer o projeto direitinho, para não dar problema depois. É isso. Você consegue mitigar esse risco no edital. Agora, se você faz um edital muito solto, é até um problema, porque edital, a gente vai ver isso quando a gente for estudar um pouco de direito ambiental, edital muito específico pode dar risco de nulidade, porque você está direcionando o edital. Você pode sofrer acusação de direcionamento de edital, porque se você faz uma coisa tão específica que só uma empresa só sabe fazer aquilo, você está claramente jogando o teu projeto para aquela empresa, né? E você pode ser acusado de direcionamento. Então, tem que ter cuidado com isso. Ao mesmo tempo, você tem que direcionar de tal forma que o projeto, quando for ser feito, seja bem executado dentro das margens de segurança e de risco. Mas, ao mesmo tempo, você não pode direcionar sem justificativa técnica, porque senão você está direcionando o edital e aquele edital pode ser julgado nulo. Depois pode né, dar problema de corrupção, pode até ter acusação desse tipo. Então, é complicado mesmo esse meio termo, né, entre o quanto de especificidade é importante para você mitigar o risco, que é do poder público que está fazendo o edital, né, porque a empresa privada vai fazer o mais barato possível, até porque a obrigação dela é essa, senão ela não vence a licitação. Então, se o poder público não estabelecer margens de segurança muito claras, a empresa vai fazer o troço barato lá e depois se exploda, entendeu? Quando quebrar e cair o prédio, a empresa nem existe mais. Os sócios já pegaram o dinheiro e já sumiram há muito tempo. Então, é da parte do poder público essa preocupação, tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas acho que era por aí. Então tá, gente. O principal que eu queria que vocês prestassem atenção nessa parte do texto é essa relação entre mecanismos e objetivos, né? E como se avalia, que tipos de avaliação você pode fazer, que tipos de indicadores você pode usar. Diferentes políticas públicas demandam diferentes abordagens de avaliação. A gente vai ver isso com mais detalhe na próxima aula. Na próxima aula, eu escolhi projetos de social, né? No caso, especificamente, política de assistência social, a gente vai ver. Mas política social pode ser qualquer política social, pode ser política de saúde, pode ser política de educação, quais são os indicadores na área de educação, como você avalia isso e tal.
Enfim, política social tem vários tipos. Eu escolhi uma porque para facilitar para a gente, tá? Cada política pública tem uma sua literatura de sua área, né? Então, tem que estar sabendo o que se discute naquela área da política pública quando você vai fazer projeto, elaboração, avaliação e análise de projeto. A gente vai pegar essa de assistência social como um exemplo na próxima aula. Depois talvez eu pegue outra social ou a gente vá para a política de infraestrutura. Essa coisa de rodovia, hidrelétrica, linhão de energia, transformador, coisa sanitária, né, instalação de tubulação de esgoto, escoamento de dejetos, essas coisas. São tipos de políticas diferentes e a forma de avaliar é muito diferente, tá? Tem algumas coisas que misturam social e infraestrutura, que é o caso, por exemplo, da habitação, da política de habitação, né? Ela é uma política que envolve infraestrutura, mas, em última análise, a política é social, porque é habitação popular. Então, é um pouco dos dois, dependendo da forma como você faça, porque você pode ser uma política, como eu disse para vocês, de aluguel, que é uma coisa que não se faz no Brasil, mas na França se faz, como eu disse para vocês. Em vez de ser Minha Casa Minha Vida, é aluguel subsidiado. A pessoa mora no centro, pagando, em vez de pagar R$1.000, R$1.500 de aluguel, paga R$70 de aluguel. 80, R$100 de aluguel para morar no centro. Muito mais barato, né? Mas é o governo que subsidia. Tá? É isso, gente, por hoje. Se vocês não tiverem mais dúvidas, deixa eu ir fechando aqui umas coisas. O vídeo não dá para ver minha cara, desse pau aí. Depois eu vou tentar arrumar. Deixa eu ligar aqui, ver se a câmera volta. Não voltou. Depois eu tento tirar. Ligar, o famoso de ligar e ligar de novo. O exercício, deixa eu só mostrar por último para vocês de novo. Tá lá já. Atividade. Cadê? Tá aqui. Atividade tá aqui. E aí, semana que vem, a gente tem mais. O texto também tá lá já. É esse texto aqui, ó. É um livro, mas você não lê só um capítulo, tá? Tá? A indicação das páginas. Avaliação de políticas públicas. Lígia Mori Madeira, organizadora. Aí tem vários artigos aqui de vários autores. É um livro, professor? É um livro. Deixa eu voltar lá para te mostrar o índice. Mas vocês vão ler só um capítulo, que é... Mas fica o livro de presente para vocês aí na internet. Que é esse de... Olha só aqui, ó. Monitoramento e avaliação, qualificando a gestão da assistência social na região metropolitana de Porto Alegre. É esse aqui que vocês vão ler. Da página 103 a 144. 143, né? Aí tem a avaliação do SUS, tem a política de educação, segurança pública. Segurança pública é um problema. Segurança pública, talvez a gente faça alguma coisa com segurança pública, porque o objetivo da política de segurança pública está em disputa sempre. De novo, o objetivo é político. É muito fácil você falar do objetivo de uma política habitacional, mas uma política de segurança pública, qual é o objetivo dela? Até isso está em disputa já, então dificulta você elaborar indicadores. Vai chegar lá, né? É porque eu não quero... a gente precisa e a gente vai discutir política pública muito, mas a ementa da aula é projeto. Então, eu não quero me perder muito nas políticas públicas específicas, né? Porque a gente tem que falar mais da coisa do projeto e menos da política pública. Se a gente for discutir política pública, se fosse uma disciplina só de política pública, aí a gente ia realmente entrar nas discussões mais políticas do assunto. Estou tentando evitar isso, por isso que eu acho que eu não vou falar um pouco muito de... O que seria um projeto de política pública para buscar financiamento internacional? Talvez um projeto para emprego para ex-presidiário, né? Isso tem em Macapá, tá, inclusive. Mas, assim, alguma coisa com financiamento internacional, ou empréstimo para conseguir construir uma unidade Ai, caramba. Regime semi-fechado. Você construir um semi-fechado
que não existe num determinado lugar onde não tem, aí as pessoas ficam no fechado, não pode ficar no fechado, tem que ir para o semi-fechado, por causa da progressão de regime, isso é direito penal, tá? E aí você precisa construir. Ou uma unidade de monitoramento de violência feminina, né? Você tem uma delegacia que está preocupada só com o monitoramento das pessoas que estão em violência. Então, você precisa de recursos para isso, para contratar gente, psicólogo, né? Ou construir os indicadores de violência né, em determinada região, georreferenciamento de violência. Tem muita coisa com georreferenciamento de violência pública, então você tem que construir o software ou treinar as pessoas no uso de software de georreferenciamento para identificar aonde está acontecendo os crimes, porque a gente sabe, o crime ele é dividido na cidade, tá? Não acontecem os mesmos crimes em todos os lugares de maneira distribuída igual na cidade. Tem regiões onde tem mais crime e região que tem menos, e tem região que tem um tipo específico de crime. Você precisa mapear isso para identificar os grupos e as organizações criminosas que estão atuando ali. Isso tudo é desenho de política pública, né? E isso você pode fazer um projeto para instalar esse monitoramento. Entendeu? Então a gente pode pensar nesses termos. É por isso que eu estou falando, eu não quero me perder muito na discussão política, senão a gente sai do tema da disciplina. Mas a gente tem que falar da discussão política, não tem como. Tá aqui o livrinho, vocês leiam lá, da página 103 em diante. A gente discute na próxima aula. Vou fechar aqui esses outros. Então tá, senhores. Qualquer dúvida, mandem mensagens. Fala, Selene. Não, professor, eu ia agradecer pela aula. Ah, obrigado, Selene. Eu fico feliz. A pessoa fica achando que tá falando que nem louca aqui, ninguém tá ouvindo. Aí, quando o aluno gosta, a gente fica muito feliz. Você não sabe o quanto. Beijo. Um abraço, professor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau, professor. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, professor. Boa aula. Tchau, Aramis. Aramis, você não está fazendo os trabalhos.